Fala galera, tudo bem? Professor Hudson Adriano, trabalhando com vocês a disciplina de filosofia. Vamos introduzir esse pensamento legal pra caramba aí, agora no módulo 1, na primeira aula. Seguinte, pensar filosofia não é complicado, para começo de conversa. Por que pensar filosofia não é complicado? Porque tudo que nós fazemos envolve filosofia. Basta a gente ter o discernimento, a capacidade crítica de poder perceber esse elemento dentro do seu cotidiano. Vejam bem, para que você possa assistir um jornal, você usa de filosofia. Para que você possa ir à igreja, você usa de filosofia. Para que você possa adotar posturas sociais, você usa de filosofia. Mas vejam, é preciso dotar o meu aluno de condições tais que possa fazer com que ele reconheça esse elemento. No caso, nós vamos construir essa formação. Eu vou mostrar para vocês que a partir de ferramentas específicas, nós podemos chegar a lugares maiores e melhores, ampliando assim os horizontes de análise. Tranquilos? Então vamos começar o nosso curso de maneira interessante e criativa. Seguinte, descobrindo a filosofia, preciso começar a me perguntar: o que é filosofia? Pois bem, os gregos antigos, os criadores dessa ciência, partiram de um princípio interessantíssimo. Philos significa amor ou amizade. Sofia significa conhecimento. Então, um bom filósofo, ele tem amor ao conhecimento. Ele tem o interesse, enquanto amigo, em construir esse conhecimento. Daí a origem etimológica dessa palavra. Vem do grego. Vem lá com Sócrates, com Platão, com Aristóteles, os pais iniciais dessa ciência. Entretanto, quando eu venho a dialogar com vocês o que é a filosofia, eu preciso primeiro pensar que o ser humano, para instituir uma religião, ou para instituir uma análise jornalística, ou para instituir uma análise sociológica, política, por exemplo, ele tem que partir de um princípio. Você há de perguntar: professor, que princípio é esse? A priori, o senso comum. O senso comum é o quê? Ele é produto das nossas relações sociais. Entretanto, não existe a ferramenta científica. Eu vou tentar constituir a ferramenta científica. E para que eu possa fazer isso, eu preciso fazer as perguntas adequadas, para que eu possa gerar respostas que sejam plausíveis e passíveis de serem reproduzidas em um momento posterior. Pois bem, o ser humano precisa superar o senso comum. O ser humano precisa superar a leitura de caráter religioso. O ser humano precisa ir além. A filosofia vai ser como primeira das ciências a surgir na história da humanidade a buscar compor essas possibilidades. Para isso, eu preciso instituir o que nós chamamos de atitude filosófica. O que seria essa atitude filosófica? Reconhecer primeiro os elementos que eu preciso dialogar para que eu possa posteriormente desconstruí-los e reconstruí-los de uma maneira mais significativa. Pois bem, vejam, primeira coisa que nós podemos observar dentro desse debate filosófico. Observem, o ser humano sempre fez perguntas que ele não era capaz de responder. A essas perguntas nós nominamos de, olha só, questões últimas. Você pode me perguntar: Hudson, o que são as questões últimas? Eu diria a vocês, as questões últimas são aquelas questões que a racionalidade humana ainda não consegue responder. Logo, o ser humano vai instituir a perspectiva religiosa para poder responder aquilo que racionalmente ele não consegue. Então vamos lá. Quais são essas perguntas últimas que nós não temos condições de responder? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual é a minha missão na Terra? Existe realmente vida após a morte? E Deus, ou os deuses, será que de fato eles existem? Uma vez que eu não consigo vê-los? Então o ser humano instituiu a fé. O que é a fé? A fé é acreditar naquilo que você não necessariamente vê. Então, o que o ser humano precisou constituir para poder suplantar essas perspectivas? Ele
precisou desenvolver a atitude filosófica. Como assim? Colocar as perguntas de forma adequada e gerar uma possibilidade de debate que, uma vez também adequada, pudesse gerar uma lógica diferenciada. Pois bem, é nesse momento que as questões últimas devem ser atribuídas ao fantástico, ao espetacular, ao caráter religioso. Então, deixamos a fé e a religiosidade no seu devido lugar. Se você tem fé, continue com a sua fé. Se você tem uma religião, continue dentro dela. As respostas que nós vamos tentar instituir a partir de agora são de cunho científico. Então, nós vamos deixar as questões últimas de lado, para onde elas devem constituir o seu direcionamento, a religiosidade. Nós vamos debater o quê? O desenvolvimento científico do homem, enquanto produtor de uma relação social para com um outro ser humano. Iremos analisar, então, os nossos problemas sociológicos, os produtos das nossas relações sociais. Então, dentro dessa atitude filosófica, eu irei fazer o quê? Olhar para tudo aquilo que o homem constituiu. Nesse sentido, os pré-socráticos gregos e os socráticos gregos, eles foram fantásticos. São fantásticos por quê? Porque eles fizeram perguntas pautadas no nosso desenvolvimento convencional. Tranquilos? Seguindo, nós devemos analisar também a filosofia na história e os seus campos de investigação. Professor, a filosofia surgiu quando? Grécia Antiga. Se desenvolveu aonde? No período grego, no período românico, durante a era medieval, na era moderna, agora na nossa era contemporânea. Então, na história, a filosofia sempre se fez presente sobre diferentes aspectos. Quais são os campos de atuação da filosofia? Todos quanto possíveis. Nós vemos filosofia na matemática, filosofia na química, na biologia, na história, na geografia, na própria análise do campo filosófico por si só. Eu costumo dizer aos meus alunos que, olha só, e seus campos de investigação. O que a filosofia investiga? Vamos falar assim de forma bem simples. Perspectivas ideológicas. Vamos tornar a coisa mais simples ainda. Uma ideia. A filosofia investiga uma ideia. Como essa ideia apareceu? Como ela ganhou corpo? Como ela gerou convencimento social? Como ela se torna comum e aceitável para todos? Essa ideia pode ser substituída por outras, quem sabe melhores, quem sabe piores? Pois bem, a filosofia trabalha com a ideia e como essa ideia se propaga em meio aos diversos tipos de comunidades. Então, quando você pensa nos seus campos de investigação, e eu trabalho com a perspectiva da ideia, volto a afirmar, em todos os locais onde seres humanos estiverem envolvidos, lá a filosofia estará. Por quê? Eu gosto de uma ideia que também costuma ser simples e que faz com que o meu aluno tenha a concepção maior daquilo que é a ciência filosófica. Eu costumo dizer que se esse desenho representa uma filosofia, como por exemplo, uma filosofia desportiva, então vamos lá, eu gosto de futebol, eu sou de repente lá flamenguista ou corintiano, então eu vou comungar do quê? Eu vou comungar de um conjunto de ideias. Esses pontinhos caracterizam a ideologia. Os diversos conjuntos ideológicos associados e somados entre si, eles vão compor um campo filosófico. Eu diria que as ideias que o ser humano tem, uma vez associadas, compõem o seu caráter de orientação filosóficas. Logo, as suas diversas ideologias compõem a sua filosofia. Seja ela religiosa, seja ela política, seja ela de vida. Elas justificam as suas escolhas. Por isso, filosofia e ideologia são elementos que caminham juntos.
e não há como dissociá-los. Você os entende na sua plenitude no momento em que elas se dão as mãos. Preciso dizer a vocês, o ser humano tem lá suas emoções. Cedo ou tarde, essas emoções hão de aflorar. Nossa, isso é maravilhoso. Mas nós somos muito mais racionais do que emocionais. Logo, nós devemos desenvolver ferramentas filosóficas, ideológicas, que consigam fazer com que nós consigamos moldar, conduzir, direcionar os nossos sentimentos, para que nós possamos lançar a luz do conhecimento sobre todas as nossas relações sociais. Não estou querendo dizer, é claro, que o sentimento nunca há de aflorar. É claro que cedo ou tarde ele há de aflorar, sim. E você tem que experimentá-lo em todas as suas perspectivas. É no amor, é na dor, é na perda, é no sofrimento, é na alegria da vitória. Isso tem que, cedo ou tarde, emanar de dentro de você. Entretanto, fora esses momentos pontuais, o que resta para o ser humano é a razão, é a lógica, é o sentido. É tudo aquilo que você precisa constituir ideologicamente para que você possa constituir-se filosoficamente. Volto a afirmar, não há como viver ou se relacionar sem que isso possa ser legalmente instituído entre nós. Logo, pode até ser uma ciência considerada, eu acredito de forma muito rasteira, uma ciência menor, uma ciência lateral. Olha, o ser humano às vezes tem a mania de colocar coisas importantíssimas em segundo plano, em terceiro plano. Faz isso com a filosofia, não. Você só tem a perder. A filosofia, enquanto ciência, só tem a poder somar a tudo aquilo que você tem e potencializar um algo sempre maior e melhor. O ser humano sempre se utilizou de filosofia. Em todos os momentos da história. Em qualquer momento da história. Inclusive da sua história. Galera, beijo pra vocês. Até o próximo encontro, tá? Tchau, tchau.